Já parou para pensar o quanto que você vale? Qual que é o seu valor? Como que você está cotado, né? Nós normalmente gostamos de ser bem avaliados e também valorizados, né? E às vezes nós percebemos isso quando nós percebemos uma menina, uma moça, que ela se arruma toda para sair de casa, que ela se arruma toda para poder ir no seu primeiro encontro, até mesmo para o trabalho. Pessoas gostam de andar bem vestidas, bem trajadas, porque elas gostam de ser bem avaliadas. Nós percebemos isso quando muitas vezes homens e rapazes, quando vão ao seu primeiro encontro, acabam se vestindo bem, se perfumando, porque de uma certa forma eles gostam de ser valorizados. Até mesmo uma criança, né? Quando ela tenta se arrumar sozinha e ela se apresenta na frente do pai e da mãe e dizem assim, meio até que destrambelhadinha: mãe, como é que eu tô? Pai, como é que eu tô? Eu tô bonita ou eu tô bonito? O fato é que tudo isso tem a ver com o cuidado que nós acabamos trabalhando na nossa vida e que nos leva à questão do valor que nós temos ou que nós queremos ser valorizado. O que muitos não sabem é que essa crença do ser valorizado, ela está atrelada totalmente ao princípio do cuidado que nós exercitamos na nossa vida ou que tratamos na nossa vida. E assim, você quer saber quanto você vale? Você quer saber o valor que você tem? Então fica comigo que após a vinheta eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre quanto que você vale, tá? Se você não é inscrito no canal, vou convidar você para se inscrever no canal. E além de se inscrever no canal, eu quero que você acione o sininho aí, deixe ele ativado para você receber novas notificações sempre que tiver. E quando você terminar de assistir esse vídeo, se for edificante para a sua vida, você compartilhe com alguém e abençoe uma vida além da sua vida. Fique com Deus, roda a vinheta e vamos falar sobre quanto você vale. Antes de continuar, eu quero distinguir uma situação que eu acho muito importante para que a gente tenha uma clareza sobre o assunto de valores, né? Quando a gente fala assim, quanto você vale, fica meio na dúvida se está falando dos nossos valores ou do nosso preço. E assim, o valor que você tem nada a ver com o preço que você vale, tá? Parece estranha a conversa, mas os valores eles são aprendidos, nós aprendemos, nós adotamos valores e o preço normalmente ele é atribuído à nossa vida pelas ações que nós tomamos demandadas dos valores que nós prezamos, que exercitamos na nossa vida. E aí as pessoas dizem assim, você tem certo valor, você é portador de um valor X, né? Tem até uma música que é meio mundana e fala que o camarada não vale nada, mas o outro gosta dele, ou sei lá, a mulher não vale nada, mas ele gosta dela. Então é o valor que ele deu para ela, né? E isso é muito redundante na nossa vida, porque nós muitas vezes não expressamos um grande preço, um grande valor pelas atitudes que nós tomamos, mas Deus nos valoriza, Deus nos ama. E para entender isso melhor, nós temos que perceber que essa questão do valor, do valorizar, do dar um alto preço por alguém, ela tem a ver claramente com a expressão do cuidado que você dá para esse alguém ou para essa coisa, né? Como que eu posso explicar isso para você? É assim, ó. Vamos pegar por um versículo. Certa vez Jesus estava conversando com seus discípulos sobre o cuidado de Deus e o quanto que Deus valorizava aquilo que ele cuidava. E ele citou a seguinte frase. Isso está lá em Lucas 12, versículo 24. Olhem para os corvos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm depósito para guardar os seus alimentos e ainda assim passam bem, pois Deus cuida deles. E vocês valem muito mais para Deus do que qualquer ave, do que qualquer corvo ou até do que qualquer ave mais bonitinha, né? A frase aqui não está falando sobre o elemento avaliado, não está te comparando a um corvo, nem a uma galinha, nem a um pato. Ela está falando sobre o cuidado de alguém que cuida porque valoriza aquilo que está cuidando. Valoriza aquilo que está cuidando. Então, quando Deus fala que cuida de um corvo, é porque Ele está dando valor para um corvo. E quando Ele olha e cita a seguinte frase, né, quando Jesus cita a seguinte frase, e vocês que valem muito mais para Deus do que qualquer ave,
Ele está dizendo assim: Deus cuida muito mais de vocês do que qualquer outra coisa que Ele tem cuidado a nível de criação dentro desse planeta, né? Ele tem cuidado de nós, como eu disse para vocês na nosso último devocional. Vou deixar até aqui o card para que você esteja acompanhando. Se você não assistiu, você assista, tá? Ou compartilhe e esteja aprendendo junto com a gente. E aí, você vai entender isso com maior facilidade com uma frase que eu acho bem simplória, bem infantil, mas que fala muito aos nossos corações, que é a frase: Deus cuida de mim. É assim. Por que eu acho tão simples essa frase? Porque parece uma criança dizendo assim: meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim. Por que Deus deveria cuidar de você se Ele não tivesse estabelecido nenhum valor pela sua vida? Normalmente, a gente cuida do quê? Daquilo que tem valor pra gente, não é verdade? Por que uma pessoa pega uma joia preciosa e não deixa pendurado no portão de casa? Normalmente ele guarda no banco ou num cofre, porque tem valor para ele. Por que uma pessoa, quando sai do seu trabalho e recebe o seu salário, se receberem valores, não sai com ele pendurado, arrastando por uma coleira? Porque significa um mês de trabalho dele, um mês de tempo, um mês de vida, porque tem valor para ele. Então, quando Deus fala que cuida da gente, Ele está dizendo assim: você tem valor para mim, eu tenho um valor por você. Eu, de uma certa forma, olho para você e valorizo a sua vida, mesmo quando você parece não valer nada para outra pessoa. Mesmo quando você é o fruto daquela música, você não vale nada, né? Mas eu gosto de você. Deus, na realidade, Ele ama você. Perdão ter usado a música, tá? Acho que ela não tem nada a ver com a situação, mas a grande realidade é que Deus tem valor por cada um de nós. Ele estabelece um valor. E nós só conseguimos nos enxergar valorizados quando nós olhamos para esse Deus e aprovamos os valores que Ele coloca nas nossas vidas para serem, vamos colocar assim, usados, usufruídos. Então acredite nos valores de Deus, os valores que Ele tem plantado na sua vida. Aprecie o fato de que Deus valoriza você, porque isso vai te arrancar um monte de traumas. Aprecie o fato de que você é valoroso para Deus, você é valoroso para Deus, e se renda ao fato de que esse valor que Deus atribuiu à sua vida, ele foi expresso de uma maneira tão profunda no cuidado dele, quando ele enviou Jesus para que você fosse salvo, para que a sua vida fosse livre do pecado, para que você pudesse olhar um dia e falar: olha, eu tenho valor. Eu tenho valor. E quem está dizendo isso não é o cantor da música bobinha lá, não. Quem está dizendo isso é o Deus que eu sirvo. Eu tenho valor, porque Ele disse que eu tenho valor. Não aceite menos do que isso. E também não abra mão disso. Valorize o valor que Deus tem te dado e viva para Ele. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.